final dos 2 primeiros meses eu já tinha eliminado cerca de, eu acredito que já tinha uns 8 quilos. O finalzinho que foi os outros 3 quilos, é que assim, eu eliminei 11 quilos, eu cheguei a quase 12 quilos Uhum. eliminados, né? Eu cheguei a quase 50, eu cheguei a 57, mas foi 57 uns quebradinhos. Então, foi mais ou menos isso aí. Seguindo a nossa série de depoimentos, hoje uma querida. Aliás, estão em dois, porque a Natália alcançou o peso ideal para engravidar e ela está gravidíssima, então o depoimento hoje é duplo. E se você também quer engravidar como a Natália, faça parte do nosso programa Engravide com o seu peso ideal. É saúde para você e para o seu bebê. O link está na bio. Bom, meu nome é Natália, eu comecei em maio do ano passado, eu estava Uhum. com 69 quilos, eliminei 11 quilos em cerca de 5 meses. Certo. E no final dos 2 primeiros meses, quanto você tinha eliminado? No final dos 2 primeiros meses eu já tinha eliminado cerca de, eu acredito que já tinha uns 8 quilos. O finalzinho que foi os outros 3 quilos, é que assim, eu eliminei 11 quilos, eu cheguei a quase 12 quilos Uhum. eliminados, né? Eu cheguei a quase 50, eu cheguei a 57, mas foi 57 uns quebradinhos. Então, foi mais ou menos isso aí. Uhum. E assim, conta um pouco pra gente, a sua história, assim, como que você conheceu a Sílvia, como que, em que situação que você estava, por que que você decidiu perder todo esse peso, você estava precisando, estava com alguns probleminhas? Conta um pouco como foi a sua jornada aí, por favor. Bom, eu comecei por causa da pandemia, acredito que todo mundo estava no mesmo barco, então Uhum. eu entrei naquele esquema de ansiedade. Eu já estava um pouco acima do peso desde 2017, 16, que foi quando eu tive um problema sério no pâncreas. E Hum, aí eu comecei a ganhar peso, eu tive pancreatite, fiquei internada, fiz tratamento, uhum. enfim. E não A sua conseguia mais, pancreatite foi embora, não tem mais problema. nunca mais tive. Mas era por causa de Principalmente. consumo de açúcar? Era por causa de alimentação ou era uma assim, a causa não se sabe? Então, eu tive 2 crises, né? A primeira crise foi, viral, Hum, e a segunda foi por medicamento. Mas foram crises que eu tive, assim, muito perto uma da outra, então eu acredito que a crise medicamentosa foi por conta que eu ainda estava me recuperando dessa viral, e aí como meu pâncreas ele estava ainda deficiente, acabou que veio de novo. Mas uhum, é tudo por conta de alimento. Todas as crises que até eu descobri que era o meu problema no pâncreas que eu tinha, tudo alimentar, por causa de gordura. uhum, E aí na pandemia, acabei perdendo emprego, fiquei só em casa, então aquela ansiedade, eu só comia, e aí de 64 eu fui para 69 quilos. E eu sou esteticista também, né, eu sou pedagoga e uhum, esteticista. E eu atendendo uma cliente, que no caso era até minha tia, ela falou que estava fazendo esse programa da doutora Silvia, tal, que era um programa novo, super legal, que ela estava gostando muito. E aí ela passou o contato da doutora Silvia. Então foi através dessa minha tia que eu conheci a doutora Silvia. E aí ela foi quando eu comecei. Acho que, se eu não me engano, eu comecei no dia 26 de maio, que uhum. foi com uma semaninha só para a gente ver se ia, para ver como é que ia ser, né? E aí nessa primeira semana eu eliminei 2,5 kg. Aí eu falei, meu, é isso aí que eu quero. E foi quando eu comecei, de verdade. Na dieta, entrei nos grupos dela, tudo, e comecei a seguir tudo que ela me passava, né. Uhum. E você falou uma coisa que é muito interessante, que todo mundo fala, quase todo mundo, que é: eu estava numa ansiedade muito grande e aí eu descontava na comida. E aí as pessoas falam: como que eu saio desse ciclo, né? Como que eu posso quebrar esse ciclo de parar de ter ansiedade e descontar na comida? Porque parece uma coisa assim impossível de resolver. Sim. Mas tem tem jeito de resolver. E você podia comentar um pouco como foi
essa quebra de ciclo para você? Como que foi? Claro, foi assim. Foi muito engraçado, porque quando você tá na fase de engorda em casa, você nem repara que você tá engordando. Você vê que, tipo, a roupa não tá ficando muito legal, mas não tá normal, segue a vida. E aí, um dia, tava com umas amigas aqui em casa, e aí uma filmou a gente lá, né, no momento brincando e tal. E aí, depois de uns dias, eu fui ver o vídeo. Ah, deixa eu ver o vídeo. Quando eu olhei, eu falei, não acredito que eu tô nesse nível. E eu fiquei com vergonha, eu falei, mano, eu não acredito, eu não posso me deixar chegar nesse ponto. Eu nunca fui. Eu, na minha cabeça, eu tô ficando velha já, porque eu já tava com 29 para 30. Eu falei, quanto mais tempo eu demorar para começar, mais tempo eu vou demorar para ter resultados, porque né, o metabolismo da gente vai desacelerando, ainda mais mulher. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Não tá rolando. E aí foi quando eu falei, eu decidi, assim, foi um choque. Eu falei, avisei meu marido, falei assim, ó, vou começar a fazer a dieta, não adianta, não quero que você fique me dando comida, fast food, que a gente comia muito. Eu falei, eu não vou comer, eu vou mudar totalmente a minha vida. Aí ele falou, vamos ver até quando? Eu falei, então vamos ver. Aí já era, quando ele falou, vamos ver até quando? Eu falei, então tá bom, peraí. E aí Uhum. foi quando eu decidi. Então, para você foi uma decisão, assim, foi meio um desafio. Assim, você falou, não, vou fazer isso, custe o que custar, é o momento agora, vou parar de adiar. E aí, com isso, você conseguiu vencer a ansiedade de comer e de... Você percebeu que você Nossa, estava mudou comendo. demais. Hum, Mudou demais, assim. No começo foi muito difícil, uhum, e depois, com a ajuda da doutora Silvia, né, porque eu sentia muita dor de cabeça, o você largar o carboidrato, que para mim era muito difícil, que era o que eu mais comia, né, o açúcar era muito difícil, então, nossa, eu ficava bem ruinzinha. Mas depois que passou essa fase, e aí você começa a ver resultado, né, aí já era. Quando tendo resultado, não tem como você desanimar, não tem. Então é aquela coisa, você tem que persistir no começo, mas aí o resultado chega, aí fica mais fácil. Uhum. Fica. Com certeza. Ainda mais quando você tem, né, uma equipe por trás, né? Porque tudo que eu fazia, ela sempre pedia para eu falar para ela, ela falou assim, Natália, se você comer alguma coisa errada, me fala. E quando eu comia, eu falava assim, olha, jaquei, comi tal coisa. Aí ela já me botava nos eixos e continuava. E aí ia. Uhum. É isso que eu ia perguntar para você, porque acho que uma das grandes diferenças desse programa, né, que não é só um programa, é um grupo. Na verdade, a Sim. gente pode até chamar de um grupo de mentoria ou de emagrecimento, porque as pessoas chegam e, bom, já tem bastante gente e tudo que você come você posta, teve uma dificuldade, você já fala na hora, tá fraquejando, já manda uma mensagem e o grupo te bota para cima. Então, como é que foi para você o papel do grupo e do acompanhamento? Bom, você já falou um pouco, mas se puder falar um pouquinho mais. Claro. Então, foi muito interessante, porque eu sou muito, como é que fala, competitiva. Então, no começo, a doutora falava que tinha a rainha do grupo vermelho e tal. Eu falei assim, eu vou ser essa rainha, eu vou ser essa rainha do grupo. Então, a mulherada começava a postar as coisas de comida e tal. E aí eu olhava assim, nossa, minha comida tá mais gorda do que a dela. Não, vou diminuir mais. Aí eu diminuía mais, enfim. Era muito legal, porque assim, ao mesmo tempo, né, que a gente... Não era uma competição, mas para mim virou, que era a forma de Todo eu... mundo ganha, né? Todo mundo ganha nessa competição. Sim, sim, com certeza. E é aquilo também, não tem como você se comparar com outra pessoa, porque cada organismo é de um jeito, né? Então não tem como. Mas era uma forma mais de eu conseguir me manter no foco, assim, principalmente no começo, né? Que é o mais difícil, né? Então a gente mandava os pratos, tudo, então eu olhava sempre os pratos delas, e quando tinha alguma coisa diferente, eu já perguntava assim, meninas, o que é isso aí? Eu quero aprender, me fala. E foi quando eu aprendi até muitas receitas, porque para mim sempre o problema da dieta foi que é muito difícil você ter que fazer aquelas coisas, você tem que comer exatamente a receita que a nutricionista te manda. E a doutora não sempre foi muito livre, muito aberta, falou, tem isso aqui para você comer. Então, se vira e dá pra você criar. E isso, para mim, foi maravilhoso. Ele não me deixou presa, entendeu? Uhum. Então, isso foi incrível. E eu pegava as dicas das meninas, né? Tanto que eu aprendi muitas receitas, assim, meu, deliciosas, que ninguém imagina.
que é para emagrecer e deu Ou certo. seja, você pode emagrecer comendo bem, comendo bastante, comendo coisa boa, saborosa. E é porque muita gente fala, eu tenho problema, não gosto de comida saudável. Impossível, porque o que é comida saudável? Tem muita coisa que você pode comer sem o menor problema, e você faz preparações e receitas, enfim. Outra coisa que o pessoal sempre fala minha família não gosta de comer, mas aí você falou que você teve uma discussão aí, você chegou e conversou com o seu esposo e falou, olha, agora é assim que vai ser. Foi Foi. difícil negociar isso ou depois ele aceitou? Não, ele é assim, ele sempre me deu muito apoio. É que, na verdade, eu sou o problema, entendeu? Porque eu sempre começo e não termino. Então, assim, em tudo ele me apoia, em tudo, 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 tudo. Ele fala, não, você quer? Então, beleza, vamos lá. Mas ele quer resultado, né? Eu falei, não, vai dar certo, você vai ver. Vou emagrecer. E ele sempre ficou do meu lado. Quando eu comecei a fazer as compras, até ele chegou a comer coisa da minha dieta para ele experimentar. Ele falou, meu, esse negócio tá bonito, vai experimentar. Eu falei, experimenta, é gostoso. Mas ele sempre me apoiou muito nesse sentido. Uhum. E eu acho que uma outra pergunta que eu posso fazer para você é, assim, agora que você emagreceu tudo isso e vamos dizer assim, mudou a sua maneira de comer, duas coisas. Primeiro, é mais caro comer saudável, porque às vezes as pessoas vão em nutricionista e fica muito mais caro, porque tem produtos dietéticos, aquela coisa que não é muito natural e às vezes não é nem tão saudável, mas as pessoas acabam se fixando nisso. E na nossa Sim. dieta é outra pegada, né? Então, como que funcionou isso para você? E não, vamos, como que funcionou isso para você? A gente pode. Então, Uhum, para mim, eu não achei que ficou mais caro. Muito pelo contrário. Porque o que eu gastava para comer em fast food, eu acabei economizando. Porque eu comprava legumes, eu comprava coisas saudáveis, orgânicas, né? Então, uhum, isso mudou muito a minha forma de pensar em que fazer dieta é caro. Emagrecer é caro. Não, não é. É mentira isso. Já coloquei isso já na cabeça que não é bem assim. Na verdade, sai mais barato. uhum, Você escolher produtos saudáveis, é só você saber o que você vai escolher. E é exatamente o que você falou, né? Nem tudo que é diet é saudável. E na nossa dieta a gente aprendeu que o natural é saudável e você não precisa pagar caro por isso. Claro que se você quiser fazer algo mais bem elaborado, você vai gastar um pouco mais, mas coisas do dia a dia é a mesma coisa que você vai no mercado e compra, normal. uhum. E assim, você olhando agora o que você aprendeu e o que você sabe sobre emagrecimento, nutrição, o que é que significa comer bem, comer de uma maneira saudável, você vê com certeza uma evolução em conhecimento e mesmo conhecimento de você, assim, que alimentos que fazem bem para você e tudo mais. Você podia falar um pouco sobre isso? Sim, muda muito a percepção, né? E na verdade, assim, muda muito, e ao mesmo tempo a gente aprende que a gente não sabe quase nada, né? É muito vasto, cara, essa coisa de alimentação, né? De alimentos, enfim. Mas é muito legal porque ao longo do caminho você vai aprendendo a olhar, principalmente nas suas compras, com outros olhos, o que te faz bem, o que não faz, o que dá mais resultado, o que não dá. É mais ou menos assim. Não sei se eu consegui responder bem, Sim, com mas, certeza. Uhum. mas é mais ou E, menos isso. e para terminar então o nosso papo, eu queria perguntar para você o seguinte: o que você diria para uma pessoa que está, vamos pensar assim, e talvez você já fez isso quando chegavam pessoas novas no grupo, mas o que você diria para uma pessoa que hoje em dia está perdida, está com dificuldade de emagrecer, já tentou N dietas, já tentou vários métodos, não consegue, e se depara com essa oportunidade de entrar para o grupo, e para que essa pessoa entenda que não é só mais uma dieta, só mais um programa, só mais uma coisa da internet, mas que é realmente uma chance de transformação. O que você diria para essa pessoa? Ou mesmo para você, não sei, há mais de um ano atrás? Sim. Olha, a primeira coisa que eu falaria para não desistir, de forma alguma, não desistir dela.
Porque o que mais acontece isso com mulheres é isso, né? Desistir dela. Tipo, eu desisto. Eu vou comer mesmo, que eu já fiz tanta coisa que não deu certo. Então, assim, não desista. Porque existe sim saída. O emagrecimento é um processo que ele deve começar primeiro na nossa cabeça. Se você não mudar a sua mente, se blindar, se você não tiver um propósito muito forte, você vai desistir. É normal do ser humano isso. A gente é fraco mesmo. Só que nesse grupo tem muita gente para te ajudar e isso dá uma força muito grande. Então, persistir, né, no objetivo, porque ele vem mais cedo ou mais tarde, e o principal é se respeitar. Respeita o seu corpo, respeita o seu tempo, porque cada um tem o seu tempo, e se você fizer tudo direitinho, da maneira que está sendo pedido, o resultado vem, mais cedo ou mais tarde, mas ele vem. Ok. Agora eu lembrei de uma coisa que você comentou também, que a gente podia falar. Que às vezes você comia uma coisa que estava fora dos alimentos recomendados ou que fazia bem. Mas assim, o que é importante, eu acho, as pessoas entenderem é que não é também militar. Você às vezes pode comer um pedaço de bolo, pode comer talvez não no começo, quando a pessoa precisa perder muito peso, porque às vezes tem pessoas que pesam 100 quilos que entram no programa, aí realmente é crítico, né? Sim. Mas conforme você vai diminuindo o peso, é possível você introduzir alimentos que fazem mal, mas que estão lá só pelo prazer. Então, você comentou isso e o grupo te ajuda um pouco a se recuperar, vamos dizer assim, dessas escolhas que não são tão boas, né? Você podia falar um Sim, pouquinho sobre isso? sim, claro. O meu problema maior foi assim, como eu falei, né, desde no começo, era o carboidrato. Então, esse era o meu era o grande vilão da minha dieta. Quando eu entrava nesse, quando eu falava que eu pisava, que eu colocava o pé na jaca, era o problema do fast food. Era esse o problema. Então, eu falava para a doutora batata frita, ou o lanche, tipo o McDonald's, que é o mais comum, assim. O McDonald's no fim de semana. Então, aquilo eu já falei, nossa, eu arregacei com a semana inteira. E aí a doutora vinha e fala, não, Natália, tudo bem, você fez errado, mas mesmo assim, vamos consertar, então vamos regredir um pouquinho, vamos fazer tal coisa, fica assim que vai dar certo. E aí, e vamos que vamos. Porque é normal a gente escorregar, acontece mesmo, mas é o não desistir, né? Uhum, E é esse o grande ponto, né? Não, eu comia, ficava com a consciência pesada, depois eu já, não, comi, passou, agora vamos correr atrás do prejuízo de novo. E aí eu ia. uhum. E você também comentou sobre a parte de mentalidade, foco e objetivos. De fato, a gente sabe que a primeira coisa para mudar está aqui. Antes de começar a pensar no prato, tem que pensar que é possível, tem que ter um objetivo de verdade que seja forte o suficiente. Você podia falar um pouco sobre isso e como que o grupo te ajudou a perceber a parte da importância da mente, vamos dizer assim? Uhum. Sim, a questão foi mais mesmo na questão de eu querer fraquejar, de eu querer não, né? De eu fraquejar na questão de sair da dieta, dar aquelas escorregadas boas, né? Então, era onde vinha muita, não é crítica, mas eu entendo como uma ajuda, né? Que aí a doutora falava assim, Natália, pensa que cada mordida que você der, cada lanche que você der, você tá regredindo 10 passos do seu objetivo. É isso que você quer? Porque não é uma dieta que você vai ficar pro resto da vida. Então, é só uma fase. Então, assim, são frases motivacionais que eram jogadas, assim, principalmente quando qualquer uma de nós, né, não somente eu, porque eu ficava muito atenta em todas as conversas do grupo, né, se alguém dava uma jacada lá, ela ia puxar a orelha, e aí eu já pegava para mim, não, então não vou errar nisso, não posso errar. Mas é muito legal isso, porque como é um grupo de pessoas, às vezes o mesmo, não, pode ser erro, pode ser dúvida de outra pessoa, é a sua, que você nem lembra na hora ali. Então, essas frases motivacionais que ela sempre jogou, esses puxões de orelha, foram muito importantes para a gente, para fortalecer mesmo o meu objetivo, as minhas metas e tudo, né? Perfeito. Então, para a gente finalizar,
Tem alguma coisa que talvez você gostaria de falar que eu não perguntei, ou que alguma coisa que você gostaria de falar de novo sobre a sua experiência? À vontade. Tá, bom, eu primeiramente sempre falo para ela, sou grata, assim, eternamente por ter entrado nesse grupo e pela ajuda, porque eu sabia que eu já precisava de alguma ajuda, né. Claro que eu não estava assim: "Natália, você tá gorda", não, eu sei que eu estava acima do meu peso, eu não estava feliz, eu não estava saudável, muda a ali só a alimentação fez eu mudar a minha vida inteira, porque aí eu tive que colocar, exercícios, atividade fí coisa que hoje para mim é essencial. E antes de eu conhecer a dieta, nem ligava, né. E entrar no meu objetivo, que conseguir o meu objetivo de diminuir o peso, eu pesava, 57,2 kg, foi quando eu cheguei, né, menor peso foi eu tinha 20 anos. Então isso pra mim falei: "Cara, eu já tô eu vou fazer 31 semana que vem", então pra mim isso foi surreal, porque eu não conseguia mesmo. Tentei shake, aquelas coisas, nada ajudava. E não então é isso, hoje, eu não estou no meu peso de 57 quilos, mas é por um bom motivo, eu estou grávida, eu estou de quase Uhum. 9 A meses, Silvia me falou. então Uhum. semana que vem a gente entra no 9º mês, mas é algo que se eu não tivesse entrado nesse programa antes da minha gestação, eu tenho certeza que eu não teria engordado tanto o que eu engordei hoje, eu teria engordado muito mais. Com certeza. Então foi muito importante isso para mim, esse programa, porque ele me preparou, querendo ou não, né. Deus tem um propósito na nossa vida, eu acredito nisso, né. Então eu sei que a doutora Silvia foi colocada por Deus mesmo para eu poder me reprogramar a minha mente, arrumar o que precisava ser arrumado, que estava tudo muito eu comia muito lixo, digamos assim, né. E para eu conseguir agora me manter focada, não como claro que não como, antes, né, porque a gestação tem algumas limitações. Eu, no começo, fiquei bem ruim, eu comia coisas que eu não comia jamais na dieta e eu tive que mudar, porque era o que ele queria comer e não tinha jeito. Mas tudo bem, eu sei que daqui a algumas semanas, quando ele nascer, eu já vou conseguir voltar e vai ser tudo muito mais fácil, porque eu já tenho a chave do emagrecimento, né. E eu não largo ela por nada, porque eu já falei pra ela: "Doutora, quando acabar esse momento de gestação eu volto, porque preciso voltar o meu antes". Perfeito. Então, parabéns adiantado por todas Obrigada. essas coisas boas que vão acontecer, o neném chegando, o aniversário, e obrigado pela conversa. Obrigada, viu. Eu que agradeço aí o convite, espero ter acrescentado aí para vocês alguma coisa. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.